A gente vai voltar aqui na parte de administração pública, a gente está no artigo 38 da Constituição Federal, e o artigo 38 é um artigo muito importante. Já foi o queridinho dos concursos, hein? Mas não significa que não é mais. Né? Ele já foi, teve uma época em que só caíam questões da administração pública relacionadas a ele. Hoje há uma variação muito maior, mas ainda é um artigo muito importante. Ó, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, ó, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Por que tem a indicação aqui de servidor da administração direta ou autárquica e fundacional? Você se lembra que autarquias e fundações públicas fazem parte da administração indireta, só que também fazem parte a sociedade de economia mista e a empresa pública, e elas não estão incluídas aqui. Então se liga, porque a primeira coisa que poderia cair na sua prova é a seguinte, ó, os servidores da administração direta e indireta, etc. Então isso aqui faz uma restrição com relação a quais são aqueles da administração indireta. Estaria verdadeiro essa expressão aqui se estivessem aqui também a sociedade de economia mista e empresas públicas. Não estão. Então preste atenção, porque pode ter uma questão assim, ao servidor público da administração direta e indireta, no exercício do mandato eletivo aplicam-se tais disposições. Estará errado. Por quê? Porque só se aplicam para aqueles da administração indireta quem? Autarquias e fundações. Então essa é a primeira observação que eu quero que você tenha, porque às vezes você lendo, você se esquece de que dentro da administração indireta não tem apenas autarquias e fundações, tem também empresa pública e sociedade de economia mista. E se cair a indicação de administração indireta, estará errado, tá? Porque autarquias e fundações estão dentro da administração indireta, mas as outras duas entidades não estão. Então, se liga aí, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, servidor público da administração direta e dentro da administração indireta apenas das autarquias e fundações no exercício de mandato eletivo. Então, a gente está falando aqui de um servidor que foi eleito. Então, a gente está falando aqui de um servidor que foi eleito, né? Tem algumas disposições. Primeiro, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Então essa é a primeira indicação. A pessoa foi eleita, um servidor público da administração direta ou autarquia ou fundação pública, se foi eleito para um mandato eletivo federal, estadual ou distrital, vai ficar afastado. Beleza. Agora vamos lá. Inciso segundo. Investido no mandato de prefeito, será afastado. Opa, prefeito será afastado. Sendo-lhe facultado, então é uma opção, né, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Por quê? Pode ser que o mandato do servidor público pague mais do que o mandato para o prefeito. Em Jacareí, que é uma cidade aqui do Vale do Paraíba, existe um prefeito que é procurador do município de São Paulo. Salvo engano, o vencimento do procurador do município de São Paulo é maior do que a remuneração para prefeito da cidade de Jacareí. E, salvo engano, ele optou pelo valor que ele recebe como procurador do município de São Paulo. Então, essa é a ideia. Então, investido no mandato de prefeito, ele vai ficar afastado do seu cargo público e ele pode optar pela remuneração. Tá? Então, não necessariamente o valor que o prefeito ganha é maior do que o valor que o servidor público ganha. Estou te dando, por exemplo, essa situação do prefeito lá da cidade de Jacareí. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Inciso terceiro, ó, vereador. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, então precisa haver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, ele pode acumular. Essa é a ideia. Tá? Então, olha só. Para vereador, se houver compatibilidade de horários, pode acumular tudo ou todos os vencimentos. Entenda aqui, vencimento, subsídio, todo o valor que ele vai receber, tá? Não vou nem entrar numa profundidade maior aqui nesse momento. E aí, o final é o seguinte, não havendo compatibilidade, então não havendo compatibilidade, aí vai ser aplicada a norma do inciso anterior, do prefeito. Então, se não houver compatibilidade, ele opta pela remuneração que melhor lhe atenda.
assim como o prefeito, assim como acontece com o prefeito, tá? Então essa é a ideia. Então vereador, duas opções. Se houver compatibilidade de horários, recebe as duas, o cargo público e também o valor de vereador. Se não houver compatibilidade, por algum motivo, aí ele faz como faz o prefeito. Como faz o prefeito? O prefeito pode escolher qualquer uma delas, tá? Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, quando for exigido o afastamento, quando houver a exigência do afastamento, vou até colocar em amarelo, quando for exigido o afastamento, o seu tempo de serviço será contado. Será contado para quê? Para fins, por exemplo, de aposentadoria, né? Então pensa o seguinte, o cara lá é prefeito de Jacareí e ele também é procurador do município de São Paulo. Todo o tempo que ele estiver como prefeito, conta-se também como se ele estivesse trabalhando como procurador. Então, qual é a ideia? Tudo que ele fizer, em todo o tempo que ele fizer ali, o seu tempo estará sendo contado, exceto para a promoção por merecimento. Por quê? A promoção por merecimento, ela exige que você realmente tenha demonstrado bons frutos no seu trabalho. Se você está afastado, não tem como você mostrar bons frutos naquela atividade em que você está. Imagine o seguinte, eu sou também procurador de município. Imagine que eu sou eleito prefeito. Eu não posso ser promovido como procurador do município, se houvesse isso dentro da minha carreira, no município em que eu estou, eu não poderia ser promovido por merecimento, por quê? Porque eu sou prefeito, então ninguém conseguiu me avaliar para que eu pudesse subir na carreira como procurador nesse tempo. Qual é a questão importante? Então, a questão importante é, todo esse tempo que você se afastou será contado, então não vai haver uma quebra do seu vínculo, não vai haver uma quebra da sua contagem de tempo, por exemplo, para fins de aposentadoria. E veja, aqui a contagem de tempo, ela serve para todos os efeitos legais, então imagine que você, por exemplo, é um servidor, é um escrevente e foi eleito deputado. Deputado estadual, por exemplo. Se você foi eleito deputado estadual, você está aqui, ó, mandato estadual, certo? Então, qual é a ideia? Então, aqui, mandato eletivo federal é senador ou deputado, enfim, ou presidente da república, seja lá o que for. Mandato estadual, governador ou deputado estadual, ou deputado distrital, governador do Distrito Federal, você fica afastado, né? Então, imagine que você foi eleito deputado estadual, você como escrevente. Aí, o que acontece? Você tem direito, por exemplo, de licença-prêmio. Então, poderia, a depender daquilo que está dentro do seu estatuto, poderia sim ser contado esse tempo que você ficou como deputado estadual para fins de licença-prêmio, como escrevente. Então, veja que questão interessante, né? Então, isso poderia sim ser feita essa contagem. Então, qual é o ponto aqui do inciso 4º? Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. O que significa? Se houver uma lei que impeça a sua contagem de tempo enquanto estiver afastado do seu mandato eletivo, essa lei será inconstitucional. Por quê? Porque você só não pode ser promovido por merecimento. Todo o restante é como se você estivesse lá trabalhando, tá? Então, o inciso 4º é esse. E inciso 5º, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Então, na hipótese de ser segurado de ente próprio de previdência, o que é o ente próprio de previdência? Você sabe que a gente tem o INSS, que é o regime geral de previdência social, e a gente tem um regime próprio. Por exemplo, no estado de São Paulo existe o SPPrev, ou ASPPrev, enfim, o nome que você quiser dar, ou São Paulo Previdência, ou a São Paulo Previdência. Qual é o ponto? Se você é um escrevente e está exercendo mandato, imagine você exercendo mandato de deputado, de vereador, sei lá, de prefeito, você continua filiado à SPPrev, tá? Então, permanecerá filiado a esse regime. Então, essa é a ideia, tá? Amigos, eu preferi fazer aqui esse vídeo um pouco mais curto desse artigo 38, primeiro, que eu queria passá-lo separadamente, porque eu acho que ele é muito importante para o seu concurso. E também para que você não se esqueça. Por quê? Questão de prova básica, batida, ao servidor público da administração direta e indireta, se for mandato eletivo federal, ficará afastado. Olha, questão de prova que já caiu mais de uma vez. Às vezes a pessoa se preocupa muito em decorar o que vai acontecer quando ele é eleito para um cargo federal, estadual, quando ele é eleito vereador, quando é eleito prefeito, mas se esquece ou não presta atenção nesse detalhe aqui da indicação
de servidor da fundação ou da autarquia. Por quê? Porque se cair administração direta e indireta estará errado, porque quando consta direta e indireta, você presume que dentro do indireta está autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. E aí estará errada a questão. Então, meus amigos, eu quero que você pense muito sobre isso, que você realmente tenha em mente que você tem agora acrescentada mais uma possibilidade de acúmulo de cargos públicos. Por quê? Você se lembra que nós já vimos as hipóteses de acumulação. 2 cargos de professor da rede pública, nós vimos também a hipótese de acumulação de um cargo de professor e um cargo técnico ou científico. Nós vimos também a possibilidade do acúmulo de 2 cargos públicos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Qual é o ponto agora? Agora aparece para você mais uma possibilidade de acumulação. Por quê? Quando você é vereador, você pode acumular. Quando? Quando houver compatibilidade de horários. Então essa é uma informação muito importante para você, porque se houver compatibilidade de horários, o vereador, que é também servidor público, ele poderá acumular os 2 recebíveis. Ele pode receber o subsídio de vereador e pode receber a remuneração, o vencimento do seu cargo público, seja no cargo da administração direta ou de uma autarquia ou de uma fundação. Aí também, o que pode ser perguntado para você? Alguém que é servidor, mas que trabalha numa empresa pública. Se aplica alguma coisa disso aqui? Não se aplica. Alguém que trabalha numa sociedade de economia mista. Então, a pessoa trabalha na administração indireta em uma sociedade de economia mista. Se aplicam essas disposições aqui do artigo 38? Não também. Tá bom, meus amigos? Você sabe que eu gosto muito, você sabe que eu adoro estar aqui. Eu volto em tantos outros vídeos.